E eu sou apaixonado por esse sotaque. É o sotaque mais normal de Portugal. Não, é o sotaque muito bonito dos portugueses. Você é um querido É amigo, verdade. competente pessoa, sabe, que traça uma linha absolutamente saudável entre estes países, de fato irmãos, né, que é Portugal e que é o Brasil. E durante É. esses 5 anos já que nós dialogamos, sempre pautas condizentes, desde a pandemia, né, todos os atropelos pelos quais vocês passaram, fazendo casamento com os atropelos ocorridos no Brasil, sobrevivemos, não é verdade? Sobrevivemos. Aí agora o senhor me aparece, doutor, com esta excelente posição em deixar de ser deputado interestadual, o que no Brasil corresponde à posição de vereador. Se eu estiver errado, pode me corrigir, tudo bem? E agora passa Está certo. não é isso? E agora passa a É candidatura isso. da presidência da Câmara de Portimão. Ou seja, no Brasil, prefeito. Diga-me uma coisa, a que momento ou em que momento se deu este desejo de avançar dentro aí da cadeia do poder desta região, que é uma das mais importantes aí em Portugal? Sim, foi ao longo de uma vida toda. Eu cresci a ver o meu pai também ter a sua participação política cá. Ele cá foi membro do governo da República, ele foi deputado nacional cá. E eu fui vendo, e não vou mentir, que isso também nos estimula, quando vemos pessoas que admiramos a fazer bem, a querermos participar também. Mas aqui acho que foi o meu caminho profissional, o meu caminho político também, de estar mais envolvido nas coisas, e a minha experiência, quer académica, quer profissional, para conseguir ser o candidato que acham melhor preparado para estar ao nível desta eleição. Hoje, aí em Portimão, qual é a população da cidade? Peço desculpa, Denis, eu não vi agora com um pequenino corte. Se pudesse Foi? repetir, agradecia. Não tem nenhum problema, voltamos. Mas, Melhorou agora? sim, Melhorou? agora Hoje, já qual é estou a ouvir bem, já estou a ouvir bem. Perfeito. Qual é a população de Portimão hoje? Timão para a nossa realidade em Portugal, é um concelho com 65 mil pessoas. Uma Para cidade termos boa. noção, O número muito bom. Na região, ou como dizem no Brasil, no estado do Algarve, temos cerca de 500 mil pessoas. Portugal tem 10 milhões, sensivelmente. No Algarve, em 16 cidades, é a segunda maior. Temos Faro, que tem cerca de 70 mil pessoas, e depois temos Portimão, que tem 65 mil. E eu diria, nós temos 308 cidades, ou concelhos, como cá dizemos, no país, e Portimão estará no top 20 das maiores cidades do país, sim. É uma boa posição. Como é que está aí agora? Eu tenho acompanhado sua agenda. Ela tem sido bem intensa, de entrevistas em rádios, em TV, em debates, podcasts. O que não muda muito a minha visão sobre o senhor, que é uma pessoa sempre muito bem colocada, muito bem proativa em tudo que exerce. Mas como é que tem sido a caminhada e a recepção das pessoas diante deste pleito que ocorre, se não me engano, dia 10 de outubro? Me confirme isto. Dia 12 de outubro. 12 de outubro. Certo. É isso? Como é que está o processo de caminhada? Eu diria que, como em tudo, a fase inicial tem sempre muitas incógnitas e muitas dúvidas, até termos o encarar com o eleitor na rua, e para ver como sentem as nossas entrevistas, e o Denison, e agradeço de coração a simpatia de acompanhar as entrevistas e os debates e tudo mais, mas é uma consequência do meu ser normal nesta vida. Eu tenho ideias claras, tenho projetos claros aqui para a minha terra,
E aquilo que fui sentindo, quer nas ruas, quer nas entrevistas, é um feedback muito positivo, Sim. é um feedback muito bom. Cada vez somos mais pessoas, já temos tido a simpatia de pessoas que outrora estiveram noutros projetos políticos, também faz parte, juntarem-se a nós, mas acima de tudo aquilo que sinto, e eu acho que isto é global, acho que no Brasil deve-se viver o mesmo. As pessoas mais novas, as gerações mais novas, estão a virar-se muito para o nosso projeto. Eu também, tendencialmente, sou o candidato mais novo que Portimão tem, embora tenha quase 40, mas sou mais novo. Hoje o senhor está com que idade, doutor Carlos? 39. Um garoto, quase um quarentão enxuto. É verdade, dizem que os 40 é a melhor parte, estou quase a lá chegar. Ah, que maravilha, é uma idade, eu posso dizer que é uma idade maravilhosa, você vai gostar de 40, viu? Sim, aquilo que eu acho que sim, mas aquilo que acima de tudo, e estava a dizer sinto, é que as novas gerações que estão a ficar muito participativas em todo o globo, seja na Europa, seja no Brasil, que eu também vou acompanhando e tive conversas recentes sobre isso, aqui estou a sentir um grande apelo deles porque no mundo, isto agora é uma mensagem muito filosófica, acho que falta pessoas que inspirem de várias formas, ou seja, pela postura académica, ou seja, por gostarem e terem amor à sua terra, ou seja, porque foram bons de exercer determinados cargos. E, acima de tudo, faz falta quem tenha respeito pelos outros. Eu respeito muito os meus adversários, conheço todos. Ainda hoje, depois desta entrevista, vou ter aqui uma Assembleia Municipal, que aí seria uma reunião de Câmara Municipal fazendo o paralelismo no Brasil, e lá estarei e falo com todos os outros. E sinto-me bem a fazer isto, portanto, é tranquilo. Diga-me uma coisa, doutor Carlos Martins, doutor Carlos Gouveia Martins, hoje são quantos candidatos à presidência da Câmara de Portimão? São 6 candidatos à presidência da Câmara Municipal, sendo que... e aqui é como tudo, eu não estarei a ser indelicado com os demais, há 2, 3 partidos que disputam a vitória, normal, e depois há partidos que têm ambições diferentes de eleger vereadores na Câmara Municipal, mas agora que disputam, somos ou 2 ou 3, eu gosto de ser mais simpático e dizer que há mais um, somos 3 partidos que disputam, portanto, a vitória de dia 12 de outubro, sim. Mas são 6 os candidatos. 6 os candidatos, como é que está o senhor na corrida? Já saiu alguma pesquisa? No Brasil chamamos de boca de urna. No Brasil chamamos boca de urna. Como se chama em Portugal? Aqui nós dizemos sondagem, mas também se diz uma coisa interessante, que é, quando é feito, por exemplo, na rua, no dia das eleições, chama-se sondagem à boca da urna, que é como dizem aí. Sondagem à boca da urna. Ou seja, quase ali no momento do voto. Seria mais ou menos esta. Né? A ideia. É isso. Eu diria que já existem, é normal. Sim. As perspectivas são boas. Eu não gosto de me guiar muito por elas, mas já que estamos a falar, e para quem nos ouve ter uma percepção, em 2, 3 parte na dianteira, portanto à frente. Há naturalmente uma em que estou em segundo, mas estou sempre ali muito perto da liderança, e portanto faz-me acreditar que é possível. Como já tinha dito uma vez, falámos agora à última, aqui em Portimão foi sempre o mesmo partido no poder, que não é o meu. Em 50 anos de eleições livres a nível local, ganharam sempre os mesmos, que aqui é o Partido Socialista, um partido centro-esquerda, e eu sou de centro-direita, se bem que cá há uma grande diferença a nível da direita e a esquerda, nomeadamente com o Brasil. Aqui não há uma clivagem tão grande. Aqui nós somos partidos, eu diria, no Brasil seríamos ambos partidos de centro. Quer o PS, quer o meu partido e os que me apoiam. Eu estou numa coligação de 3 partidos diferentes, mas todos de centro-direita. Aqui a questão é mais a nível da economia ou a nível da intervenção do Estado, em que a direita remete mais poderes à iniciativa privada e a esquerda dá mais poderes à subsidiação do Estado para tudo. E, portanto, essa é a pequena diferença, mas para quem nos ouve, aqui não é como a política americana e no Brasil também, que há muita divisão direita e esquerda. Muito polarizada, né? Muito polarizada. Eu e quem me ouve já há 5 anos aí sabe, sou uma pessoa moderada de princípios, sou uma pessoa
que tem moderação no trato político e portanto, considero mesmo a pessoa ao centro, embora tenha uma visão económica e progressista mais à direita do que à esquerda. Se bem que há muitas coisas de ideologia de esquerda que eu também concordo, acho que o Estado deve ser participativo, mas hoje em dia acho que já não existe bem, pelo menos na Europa, direita e esquerda. Eu sou de uma base quase mais sociológica e isto não é ser populista. Há coisas que eu identifico-me de um lado, há coisas que me identifico do outro, e há uma coisa que não me identifico, é a xenofobia, é a segregação racial, e são as coisas que discriminam as pessoas. Isso não gosto. E, portanto, acho que isso está muito polarizado da direita e à esquerda e eu sou totalmente contra isso. Que bom e que bom saber, porque, de certa maneira, você aí consegue ter uma respeitabilidade, eu sei que você tem, pela presença dos brasileiros que hoje fazem a maior comunidade depois dos próprios portugueses. Eu tenho, e queria dar uma nota, eu tenho uma grande comunidade nascida no Brasil a apoiar a minha candidatura. Acho isso. Vou partilhar com eles a entrevista de hoje. Fico muito feliz por isso, porque acho que reconhecem. Também tem comunidade do leste europeu, tem comunidade dos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde, Moçambique. Mas acima de tudo é porque eu cresci, tive a sorte de crescer numa zona em Portimão que tinha muitas nacionalidades. Os meus melhores amigos não são portugueses de sangue, nasceram noutros sítios, mas são portimonenses de coração. Sim. E isso é muito importante. Nós vivemos num mundo global e isso também talhou a minha visão ideológica. Daí eu digo que sou ao centro. Eu não consigo ser extremista nem nada. Eu sou uma pessoa que gosto de respeitar as ideias de cada um, as divergências, mas a ideologia existe e eu tenho ideologia concreta sobre isso e gosto. Mas gostei de dar esta nota para quem nos ouve, porque às vezes podem pensar que é tudo igual e em Portugal não temos ainda essa clivagem ideológica que na América Norte e Sul existe muito e que eu pessoalmente não me revejo muito. Lamento, mas gosto de coisas mais moderadas, de mais respeito, de mais elevação social. Porque a moderação tem a ver com diálogo, né? A moderação tem a ver com o poder de ouvir, de falar, de não concordarem às vezes com as mesmas posturas, as mesmas ideologias, em contrapartida de respeitarem esses lados opostos e que em muitos momentos podem convergir, né? Se vier este entrave muito grande, este confronto, em momento algum passam a se ouvir, porque pensam de imediato que tudo que o outro diz é errado, sem antes nem ter escutado. Então, é um problema realmente que os estadunidenses passam, e cá na América do Sul também passamos, né? E que precisa ser repensado, que a própria sociedade tem que reavaliar. Deputado e futuro prefeito, nós estamos com um momento aqui no Brasil, mais um momento complexo, que é da PEC da blindagem. Não sei se o senhor vem acompanhando aí, né? Que é uma votação que já passou no Congresso, e que os deputados aqui se tornam quase que intocáveis, né? Volta. Era algo muito comum ali, nos meandros da ditadura militar, e que volta agora com a força muito grande, né? Foi aprovado logo de imediato, vai agora para o Senado. A minha pergunta é, de que maneira os deputados intermunicipais, ok? Ou os deputados em nível nacional são tratados em Portugal diante de crimes, né, de desvios de dinheiro, de desvios da verba pública. A lei aí em Portugal, ela é mais rápida? O senhor que sempre está acompanhando nossos fatos, se comparados Portugal e, no caso, Brasil? Eu diria que cá, não é só em Portugal, na Europa, quem é eleito deputado nacional, por exemplo, ou membro do governo, fica com uma espécie de imunidade não total, que aí difere. O que é que acontece? Sim. Quando existe uma suspeita de algum caso, e permitam-me dizer, de corrupção, ou algum caso grave, o Ministério Público em Portugal, portanto, uma parte da nossa justiça portuguesa, pede automaticamente, o levantamento da imunidade dos parlamentares, dos deputados e membros do governo. Porquê é que isto acontece? E também me faz sentido. Nós vivemos muito numa sociedade global em que há muitos casos de denúncias anónimas. E imaginemos
que um deputado, por represália política, sofreu uma denúncia anónima de alguém que dizia ao Ministério Público de Portugal: aquele senhor é corrupto, desviou X dinheiro. Que significava que automaticamente a pessoa tinha que ir a julgamento e tinha que ser chamada. Estou aqui a ser muito simplista para quem nos ouve entender, porque eu acho que, e esta à parte, quem está na política nos últimos anos complica muitas coisas. E eu gosto de simplificar porque é a forma das pessoas perceberem melhor e não se afastarem dos políticos. Mas dizia, esta imunidade existe para preservar esses casos que não há fundamento e que, portanto, são casos que nunca passariam de uma primeira instância judicial. Mas, em Portugal, qualquer caso que seja suscetível e que seja estudado de abuso de poder, de corrupção, de desvio financeiro, automaticamente o Parlamento levanta sempre a imunidade parlamentar com uma nota. O político aqui pode pedir automaticamente a imunidade. Acontece muitas vezes, há uma suspeita e o político diz que pede a sua imunidade, que seja levantada a imunidade parlamentar, se for deputado nacional do Parlamento Português, e, portanto, vai aos tribunais, vai aos processos de acariação e de resposta para tratar da justiça. No caso que vi do Brasil, os trâmites são diferentes, são países diferentes. Infelizmente. Nesse caso eu diria que sim, porque cria-se uma bolha de imunidade que pode ser muito difícil da justiça averiguar qualquer tipo de caso. E, portanto, é difícil, sim. É muito complexo, e enquanto o senhor falava aí, eu tinha algumas percepções aqui mentais também, e ouvindo com atenção, inclusive, de como esse país ele poderia ser, né, Luciano? Uma potência, sabe, doutor Carlos? Porque são bilhões desviados. Foram bilhões do INSS, dos aposentados. Agora tivemos bilhões desviados só em mineração ilegal em Minas Gerais. Bilhões, são bilhões para todos os lados. Narcotráfico, conduzindo empresas de petróleo, distribuição de combustível. A sensação que nós temos é que se alguém não tomar conta disso imediatamente, se a justiça brasileira não for célere e com pulso firme, vai ficar algo descontrolado. Infelizmente. Entende? Alguns estados são melhores, né? Sergipe, por exemplo, é um estado muito produtivo, não temos casos de corrupção. Eu sou baiano, mas o sergipano, ele é muito sério. Você não vê aqui casos de corrupção, de invasão, sabe, de esquemas. Dificilmente ouve-se falar, e é algo muito, entre aspas, sutil. Para mim, nunca é sutil, ok? A corrupção. Mas eu digo, se comparado este ato a outros estados, a Bahia está perdida com grupos de narcotraficantes. O Rio de Janeiro nem se fala. São Paulo também. Então, até quando alguns outros estados vão conseguir resistir a um poder e um governo paralelo tão horrível que chamam de crime organizado? Já pensou que inversão da expressão, né? Chamar o crime de organizado, dado o poder que ele possui. Então, assim, é muito assustador o que nós estamos passando, e nem sempre as pessoas esquecem, aliás, escutam, perdoe-me, inclusive por conta dessa polarização. O que o PT faz de errado, as pessoas dizem que não é errado. O que o PL e os bolsonaristas fazem de errado, ou de certo, ambos dizem que foi errado ou correto. É muito ruim o clima que nós estamos vivendo agora. Eu espero que a sua presença e sua vitória corrobore ainda mais esse estado de democracia, de progressividade que vocês cultivam aí em Portugal, meu querido. Espero que sim. Eu espero que sim, mas também dar nota, porque senão quem me ouve e conhece bem Portugal poderá dizer que estou a exagerar. Em Portugal também começa a surgir, embora numa escala muito menor, e para quem conhece a realidade política de França, na Europa, que é muito crispada, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos,
nós começamos a ter também alguns casos de extremismos. Sim. E de, portanto, pouco respeito pela causa pública. Eu é que continuarei a trabalhar para manter e, portanto, é por aí, mas para quem nos ouve não pensar que Portugal não tem nada disso, tem. Que não tem problemas, mas contarão né? comigo para combater... Mas contarão comigo para combater esse tipo de políticas extremadas e mais violentas no trato, sim. Querido, falarmos antes da sua vitória, dia 12 de outubro, viu? Foque aí nas suas entrevistas mais tarde, nos seus debates, leve o melhor ao povo de Portimão, né? Já o vejo daqui a alguns anos aí, sabe, mais maduro, cinquentando, né? Espero que sim. Já, olha, quando eu conheci, você tinha 34, você agora já está beirando quase os 40, viu? Beirando quase os 40, tá? Então mande um abraço para seu pai. É verdade. Mande um abraço a seus pais que são queridos, né? Já estimo vitórias, mas gostaria de falar com você ali pelo dia 10, dia 9. Eu vou cavalcando você para a gente voltar a falar aí nos penúltimos dias antes da sua eleição, tudo bem? Combinado. Tentarei estar com cabeça nessa altura, que é muito em cima, mas há uma coisa que eu preservo sempre, que é a minha saúde mental, a minha família, a minha tranquilidade, e seguramente lá estarei em condições, porque é um processo difícil, estar numa campanha em qualquer país do mundo, exige muito de nós, mas estarei com a cabeça no sítio e terei todo o gosto em falarmos nessa altura, e depois, que espero já ser perfeito, e falaremos depois também, vai ser uma relação de conversa que continua. Obrigado, meu querido, viu? E ficam os meus pêsames aí, ficam os meus pêsames sobre aquele grave acidente que aconteceu aí em Lisboa, né? Inclusive ali na rua do hotel que eu sempre fico. Então, assim, bem próximo ali ao hotel. Então, é uma coisa fiquei bem tristonho com a situação de um ponto tão emblemático, tão importante para vocês aí, tá bom? Então, meus pêsames ainda um pouco atrasados, muito tá? Obrigado. Mas português me sentiu muito, é verdade. Não é verdade? Mas tenham todos uma boa campanha, você e seus pares, e que já vejam vitórias surgindo, tá bem? Espero que sim, e vou gostar muito de saber que depois vão comemorar aí a Aracaju em Sergipe, a vitória em Portimão, no Algarve. Vai ser bonito, sim. Você pare de safadeza, que você me fala isso há 5 anos. Exatamente. Você pare. Já está ficando feio, já isso, viu? Vai ser bem-vindo aí, e vitória para você. Abraço mais uma vez seu pai e sua mãe, tá bom, meu querido? Obrigado, meus amigos. Um abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado, querido. Bom trabalho. Obrigado a todos. São 16 horas e 30 minutos. Estive aqui com o futuro prefeito de Portimão, que já é deputado interestadual, competente, Carlos Gouveia Martins, diretamente lá de Portimão, que é uma cidade maravilhosa, na região do Algarve ali, praias belíssimas, com 65 mil habitantes. Eu sou Denis Ventura Bittencourt, volto daqui a alguns minutos com Denis Ventura Entrevista, com a psicóloga Carolina Geiser Ortiz, falando sobre o Setembro Amarelo, um assunto importantíssimo, tá? Eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura.